Olá, estudantes queridos do 8º ano, tudo bem? Aula de ciências comigo, professora Larissa, nossa intérprete a Jéssica, e a aula de hoje é um aprofundamento de conteúdos sobre o sistema urinário e o sistema endócrino. Então vamos frisar bem aí alguns pontos importantes sobre esses dois sistemas que nós já estudamos aqui ao longo das nossas aulas. Então, os objetivos é a gente retomar a importância e as principais estruturas destes dois sistemas. Para a gente começar essa conversa, essa aula de hoje, então, alguma vez você já se deu conta, já parou para analisar quantos sistemas do seu corpo têm que estar simultaneamente funcionando para que você esteja vivo e bem, para que você esteja disposto, para que tudo esteja aí funcionando perfeitamente? São muitos sistemas que precisam estar funcionando, todos ao mesmo tempo, né? Então o nosso corpo é uma máquina fantástica e, claro, como todas as máquinas, ele precisa de atenção, de alguns cuidados também. Então, entre vários sistemas importantes, o sistema urinário e o endócrino são fundamentais para o bom funcionamento dessa máquina que é o corpo humano. Qual a função mesmo do sistema urinário? O sistema urinário, ele é responsável por todos os dias filtrar o nosso sangue, retirando do nosso sangue os excretas. O que é um excreta? É uma toxina, é aquilo que é produzido pelas atividades da nossa célula, né? O metabolismo celular. Ele acaba gerando produtos tóxicos e esses produtos não podem ficar acumulados, precisam ser retirados. Então, quem faz esse trabalho de filtrar todos os dias o nosso sangue, tirando essas impurezas, é o sistema urinário. Como que o sistema urinário faz isso? Com quais estruturas? Então, antes da gente continuar, vamos tentar lembrar aí, praticar um pouquinho com a nossa primeira atividade da aula de hoje. E a atividade para você responder aí é a seguinte: o sistema urinário é um dos sistemas excretores importantíssimo para o bom funcionamento do corpo humano. Então, observe a imagem e identifique as estruturas que aqui estão indicadas pelas letras. Então, olha que estrutura é, coloca a legendinha aí, letra A, como é que é o nome dessa estrutura, para a letra B e assim sucessivamente. Então, vou dar um tempinho aí, consulta lá o seu material e nós já retornamos para fazer essa correção. E então, conseguiu lembrar dessas estruturas? Vamos ver se você conseguiu lembrar e fez corretamente? Então, a estrutura A, indicada aqui, né, pela letra A, são os rins. Então, a maioria das pessoas tem 2 rins, tá? Pode acontecer de uma pessoa nascer com um? Pode, mas são casos mais raros. A maior parte de nós tem 2 rins. A letra B, esse tubinho que conecta os nossos rins até a nossa bexiga, são chamados de ureteres. A bexiga, representada aqui pela letra C. E por fim, a letra D, esse canalzinho aí, lá na bexiga, né, que vai permitir a saída da urina, que é a uretra. Então, essas são as estruturas básicas aí do sistema urinário. E aí, então, vamos lembrar um pouquinho aqui do funcionamento dele. Os nossos rins
são os órgãos responsáveis por essa filtração do sangue, tá? Quando a urina é produzida nos rins, ela é conduzida pelos ureteres até o órgão armazenador de urina, que é a nossa bexiga urinária. Então, a gente tem uma certa capacidade de armazenamento. Quando atinge essa capacidade, você vai sentir a necessidade fisiológica de fazer xixi. E aí, nós eliminamos, então, a nossa urina pelo canal chamado de uretra. Esse processo todo de formação de urina, então ele começa ainda lá nos rins, tá? Mas vamos lembrar um detalhe aqui fundamental. Os rins, eles são formados por estruturas microscópicas, tá? Então aquele conjunto de tubinhos ali, ele é microscópico, mas é ali que toda a mágica da filtração acontece. Nós temos milhares deles dentro dos rins. E esses tubinhos são a unidade funcional dos rins. Nós chamamos então de néfrons. Então é dentro deles que acontece essa filtração, tá? A formação da urina então envolve primeiro a filtração, onde os excretas são retirados. A segunda etapa nós chamamos de reabsorção. E aí, como o nosso corpo é perfeito, na reabsorção ele vai tentar fazer um reaproveitamento de água, porque o corpo entende o quanto a água é importante e ele não vai ficar desperdiçando. E a terceira etapa, que a gente chama de secreção, é aquela etapa em que ainda tem algumas toxinas, restos de medicamento, por exemplo, que não foram retirados na filtração, mas agora, na última etapa de secreção, eles serão eliminados juntamente ali com a urina. Então, a nossa formação de urina envolve essas três etapas. E como que você tem cuidado do seu sistema urinário? Para que o sistema urinário funcione bem e continue funcionando bem, você tem que ter cuidado aí no seu dia a dia com algumas atitudes, alguns hábitos. Por exemplo, tomar água, né? Então não podemos esquecer do quanto é importante a ingestão hídrica, tá? O ideal aí é no mínimo 2 litros de água por dia. Praticar atividades físicas, isso não vai trazer benefícios só para o sistema urinário, mas para todo o seu organismo. Manter uma alimentação mais natural, mais limpa possível. E atenção, né, com estes hábitos aqui. O consumo de sal não é para excluir o sal da alimentação. O sal é importante para o corpo, mas consumir com moderação, porque o excesso de sal pode inclusive ocasionar cálculos renais, as pedras nos rins. Evitar também ou moderar o consumo de alimentos muito industrializados, como os fast foods. Por quê? Porque isso é cheio de sódio, que também é um sal, né? Então ele é usado para acentuar o sabor do alimento, como conservante, e esse excesso de sódio também é prejudicial para os rins, tá? E claro, o sedentarismo também é algo ruim para todo mundo, para toda a saúde. Então, fica de olho aí, se você quer manter teu corpo em pleno funcionamento, você precisa sim se preocupar com tudo isso. E agora, então, vamos falar um pouquinho aqui do sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é formado pelo conjunto de glândulas que nós temos no corpo. Essas glândulas, elas produzem hormônios. E os hormônios são substâncias químicas que vão agir no nosso corpo todo, tá? Juntamente com o sistema nervoso, esse sistema vai coordenar todas as nossas funções. Então ele é tão importante, né, que para você dormir bem, para você sentir fome, para você estar feliz de bem com a vida, tudo que acontece com a gente no corpo tem relação sim com os hormônios, tá? Então aqui, para a gente dar uma olhada em algumas glândulas do nosso corpo, então a gente tem aí, lá no cérebro, uma glândula bem pequenininha, que é a hipófise. Ela é pequenininha, mas tem uma importância gigante. Nós temos aqui na região da traqueia a tireoide e também as paratireoides. Nós temos o pâncreas, as suprarrenais. Nós temos mulheres
nós mulheres e os homens temos glândulas sexuais diferentes. Então, nas mulheres, os ovários, nos homens, os testículos. Então, essas são algumas das glândulas encontradas no corpo humano, tá? E o que essas glândulas vão produzir? Quais hormônios, né? Então, nós já vamos falar disso, mas antes é o seu momento de praticar, de lembrar desses hormônios. Então, a questão 2 da aula de hoje é a seguinte para você. As glândulas endócrinas são estruturas responsáveis pela produção e liberação de hormônios no nosso sangue. Lembra que é por isso que a gente chama elas de endócrinas, tá? Porque elas lançam os hormônios dentro do nosso corpo, na corrente sanguínea. Dê ao menos 2 exemplos de glândulas que nós temos e de hormônios que elas produzem e qual a função desse hormônio. Então, pega seu material, volta lá na aula de sistema endócrino, pensa aí um pouquinho, dá 2 exemplos aí de glândulas e o hormônio que ela produz e para que serve aquele hormônio, qual a importância dele. Já volto aqui para a nossa correção. Muito bem, conseguiu responder? Conseguiu lembrar aí de 2 glândulas e dos hormônios que essas glândulas produzem? Então vamos corrigir aqui, porém, né, vale lembrar que nós temos muitas glândulas e que às vezes uma glândula produz até mais do que um hormônio. Então não apaga nada do que você fez, tá? Se a sua resposta está diferente, não precisa apagar, presta atenção, né? E socializa, compartilha lá com a sua turma para ver se está correto ou não, que às vezes você colocou totalmente diferente, mas isso não significa que está errado, né? Afinal, são muitas glândulas, muitos hormônios. Então, confere aí antes de apagar, tá? Mas, por exemplo, você poderia ter colocado aí o pâncreas, que é uma glândula que produz 2 hormônios, a insulina e o glucagon. O que esses 2 hormônios fazem mesmo? Que são tão importantes? Eles vão controlar a nossa glicose sanguínea. Então, lembrando aqui de uma forma bem rapidinha, olha lá o pâncreas. O pâncreas, ele vai lançar insulina no nosso sangue quando a nossa taxa de glicose estiver alta. Então, ele solta insulina, porque o papel da insulina é pegar essa glicose do sangue e mandar para dentro das nossas células, para que o corpo use como fonte de energia, tá? E o glucagon, ele tem um efeito oposto.
Então, quando uma pessoa está há muito tempo em jejum, quando ela está com a glicemia, né, a taxa de glicose muito baixa, é nesta hora que o glucagon vai ser liberado para tentar subir essa taxa de glicose sanguínea. Então, esta é uma glândula, né, com os seus hormônios. Um outro exemplo que também você poderia ter colocado aí é a glândula tireoide. Então, olha lá a imagem, né? A glândula tireoide está localizada em frente à nossa traqueia e essa glândula produz um hormônio chamado tiroxina. A tiroxina, ela está envolvida com a velocidade das reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, para que o nosso metabolismo funcione bem, a gente tem que ter a liberação adequada do hormônio tiroxina pela glândula tireoide. Outras glândulas também aí, para a gente lembrar aqui um pouquinho juntos. As suprarrenais, que recebem esse nome porque estão exatamente em cima dos nossos rins. Essas glândulas, elas produzem o hormônio adrenalina, o hormônio que vai preparar o nosso corpo para situações de perigo, de medo, quando a gente está sob efeito de fortes emoções. A hipófise, que é esta glândulazinha do tamanho mais ou menos de um grão de ervilha, localizada numa área ali do nosso encéfalo, que é o hipotálamo, tá? A hipófise, ela vai regular, por exemplo, o nosso crescimento. Então, o hormônio do crescimento é produzido por ela. O funcionamento de outras glândulas é ela que vai comandar outras glândulas. Por isso que ela é tão importante que ela é conhecida por muitos aí como glândula mestra, tá? E os ovários é também um exemplo aqui de glândula, claro, uma glândula feminina neste caso, tá? Nas mulheres, em nós aí meninas, o que os ovários fazem? Então eles vão produzir os hormônios femininos, como o estrógeno e a progesterona, que garantem aí as características femininas, o ciclo menstrual, o preparo do corpo para uma gravidez, o parto, a amamentação, uma série de características femininas realmente. E olha só então o quanto a parte hormonal, né, do nosso corpo é importante. Então tudo mesmo que acontece no nosso corpo tem relação com hormônios. O nosso crescimento, então se a pessoa não produzir hormônios na forma, né, na quantidade adequada, ela não tem um bom crescimento. O metabolismo, então a velocidade dessas reações químicas, até o nosso bem-estar. Sabe aquele dia que está meio para baixo, né, meio deprê, ou que você está mal-humorado? Isso pode ser hormonal também. Inclusive, quando nós praticamos, por exemplo, uma atividade física, nós nos sentimos melhor depois, porque ela mexe com a parte hormonal. Nós liberamos hormônios do bem-estar. Quando nós estamos com alguém que a gente ama, que a gente gosta, nós também liberamos hormônios que fazem nos sentirmos bem. Então, a parte hormonal está relacionada até com o nosso humor, com o nosso bem-estar. O controle de substâncias como a glicose, a quantidade de sal, de água no corpo, também são hormônios que controlam isso. O nosso amadurecimento sexual, tá? Então, quando vocês chegaram aí na adolescência, vocês sentiram que o corpo começou a mudar, né? E todas essas mudanças por conta de hormônios. A questão da reprodução, então quando as pessoas ficam adultas e são capazes de ter um filho, é por conta de hormônios também que isso é possível. A lactação, então uma mulher conseguir amamentar o seu filho, a produção de leite depende de um hormônio que se chama prolactina. E até o parto, para que o colo do útero se abra, para que o útero contraia expelindo o bebê, também é um hormônio que vai fazer isso. Então, viu só? Os hormônios estão relacionados com tudo que acontece aí no seu corpo. E para fechar, estamos quase finalizando essa aula, temos mais uma atividade aqui para você responder. Olha só, durante um passeio a um parque de diversões, Ana relatou que na montanha-russa ela sentiu um enorme frio na barriga.
Como a ciência explica essa sensação de frio na barriga que a Ana sentiu? Que glândula e que hormônio ela liberou na corrente sanguínea neste momento que ela estava ali na montanha-russa? Em que outras situações do nosso dia a dia a gente pode sentir os efeitos desse hormônio? Consegue dar aí algum exemplo? Pensa bem, o hormônio que dá esse gelo na barriga. Que hormônio é? Que glândula que produz ele? Então anota aí e nós já voltamos para corrigir juntos. E então, conseguiu lembrar qual é o hormônio? O hormônio é a adrenalina, né? E a adrenalina, ela é produzida pelas suprarrenais, pelas glândulas que estão em cima dos nossos rins. Qual que é a função da adrenalina? É preparar o nosso corpo para situações de perigo, de medo. Então é por isso que ela sente o frio na barriga. Quando você sente medo, quando você leva um susto, quando acontece um acidente, algo, né, que você se sente ali ameaçado, você percebe os efeitos da adrenalina. Sua pupila dilata, seu coração acelera, a produção de saliva diminui, você sente que a boca seca. Gente, tudo isso é efeito da adrenalina. Depois de um tempo as coisas vão voltando ao normal, né? Mas ela é sempre liberada para preparar o teu corpo para que você consiga reagir mais rápido naquela situação em que teu corpo está exposto. E aí, então, chegamos ao fim dessa aula. Nesta aula, nós recapitulamos aí a importância do sistema urinário e do sistema endócrino. Vimos novamente aí sobre as suas estruturas básicas e os princípios de funcionamento desses dois sistemas. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Agradeço aqui novamente a sua atenção e até mais!